aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 37. Alia: amiga, sinto dizer isso, mas você tem que se controlar. Você é muito super protetora com Izuku, disse, vendo como sua amiga observava o Sardento que estava falando tranquilamente com os garotos. Marinette: não é verdade, eu não, Izuku, não coma isso, você pode se engasgar. Gritou ao ver como Nathaniel dava uma maçã para o Sardento. Me dá, eu vou cortar em fatias. Antes que ela pudesse caminhar até o Sardento, ela viu que suas amigas estavam olhando para ela com uma sobrancelha levantada. Bem, talvez eu seja um pouco super protetor, Alex. Um pouco. Alia: você é praticamente a mãe dele. Marinette: é que, olha para ele. Todos olharam para o Sardento que olhou para a maçã com pequenas lágrimas. Izuku, eu te desejo. Disse triste, enquanto recebia palmadas nas costas por parte dos seus amigos. Rose: podrezinho, como foi que ele machucou os braços? Perguntou confundida. Marinette: ele sofreu um acidente, disse, desviando o olhar. Um acidente chamado Alforone. Pensou, chateada. Milene, mudando de assunto, sobre o que vocês acham que os meninos estão conversando? Perguntou ao ver como eles se reuniram na mesa do Adrien e do Nino. Alex: certamente sobre algo pervertido ou esportivo. Eles são assim. Todas, exceto Marinette. Você tem razão. Marinette: não sei, meninas, Izuku não é esse tipo de garoto. Ele fica muito nervoso até quando eu beijo. Disse, surpreendendo todos. O quê? Eu não disse para vocês que estou em um relacionamento com o Izuku. Alia: vê você, comece a falar, do Pai Shen. Sou sua melhor amiga e você não me disse nada. Gritou, agarrando a Joaninha pelos ombros. Enquanto isso, com os meninos. Kim: por essa razão, acho que Yu-Gi-Oh é melhor que Bakugan. Max: retire-se. Disse furioso. Kim: não até você acreditar no coração das cartas. Disse, também furioso. Nino: e foi assim que eu zerei o GTA V em uma noite com apenas uma garrafa para eu não precisar ir no banheiro. Disse orgulhoso para os seus amigos, que o olharam com admiração. Adrien: me diga o seu segredo. Nisso todos viram como as meninas gritavam de emoção e estavam encurralando a Marinette. Céus! Todos, essas meninas de hoje em dia, de volta com as meninas. Rose: então ele se declarou como uma carta e te deu um colar. Que romântico! Disse com ternura e com corações nos olhos. Mas agora você deveria ter cuidado. Marinette: por quê? Milene: bem, como devo dizer isso, Izuku é o garoto mais desejado da escola, junto com o Adrien. Disse, finalmente surpreendendo a Joaninha. Há muitas garotas que estão atrás dele, inclusive as garotas do grau superior, e a inocência dele não ajuda muito. Marinette: você está brincando, não é? Alia: lamentavelmente não. Incluindo aqui na sala, há duas garotas apaixonadas por ele. Cof cof Chloe cof cof. Ai essa tosse cof cof Juleka cof cof. Tenho que tomar um comprimido. A Joaninha voltou a observar o Sardento que estava falando alegremente com a Juleka, que também estava dando a maçã na boca dele. Ela também viu que a Chloe não tirou os olhos de cima do Sardento. Rapidamente, ela se levantou do seu lugar e começou a andar na direção do Sardento com a intenção de deixar claro que ele é dela e só dela. Mas, por ironia do destino, o sinal tocou, declarando o fim do recreio. Suspirando, ela voltou para o seu lugar enquanto Alia a consolava. Segundos depois, a professora chegou, dando início à aula. As horas se passaram e Marinette não tirou da cabeça o que foi dito pelas suas amigas. Ela teria que deixar as coisas claras antes que uma qualquer tentasse algo com seu Izuku. Watashi ga Kita. Foi o som que interrompeu a aula. Todos olharam para o Sardento que estava corado de vergonha. Satabustier: está tudo bem, Izuku. Izuku: sim, é só uma mensagem, eu poderia ver? Por favor, Satabustier. Está bem, veja rápido, assim continuaremos com a aula. Izuku: obrigado, Rose-san, poderia pegar meu celular por favor, está no meu bolso. A mencionada aceitou. Ela pegou o celular e digitou a senha que o Sardento disse. Depois, verificou as mensagens e viu que a mensagem que chegou era do Gabriel Agreste. Senhor Midoriya, se não for muito incômodo, eu gostaria que mais tarde você viesse à minha residência. Preciso falar com você sobre um assunto de seu interesse. Depois de ler essa mensagem, o olhar do Sardento mudou para um sério, igual ao da Marinette e ao do Adrien. Mais tarde, na hora da saída: Marinette: o que ele está tramando? Adrien: eu não sei, mas não deve ser nada de bom, já que talvez ele saiba a sua identidade. Marinette: você não pode ir sozinho, a gente vai com você. Adrien:
Eu não posso, TCH, tenho aula de esgrima, por isso ele chamou Izuku. Ele sabe que durante o horário esse eu não estou em casa. Marinette, então eu vou. Izuku, não, interrompeu. Eu vou sozinho, não vou colocar vocês em perigo e também não sabemos o que ele está esperando. Marinette, mas... Izuku, eu vou ficar bem, eu sou o meu defensor. E como eu havia dito, ainda tenho as minhas pernas. Sorriu para acalmá-la. Marinette suspirou para abraçá-lo. Ela sabia que nada do que ela falasse faria ele mudar de opinião. Marinette, bem, agora vamos, temos que ir ao hospital, lembra que é hoje que vão tirar esses gessos. Assim, os dois se despediram do loiro para irem ao hospital. Doutor, bem, senhor Midoriya, já terminei de retirar o gesso e como já havia lhe dito antes, não faça nenhuma proeza que possa colocar pressão nos seus braços. Disse, observando como Izuku via seus braços, que tinham cicatrizes piores do que antes. Elas estavam por toda parte, algumas maiores que outras. Marinette, não se preocupe, eu vou me encarregar disso. Doutor, agora, eu queria perguntar algo. Você sentiu dores ultimamente? Perguntou, observando como Izuku ficou tenso, e olhou furtivamente para Marinette, que estava observando seriamente. Izuku, eu, na verdade sim. Começou com pequenas pulsações, depois uma terrível coceira e, em seguida, um ardor terrível que faz com que eu sinta que meus braços estão em chamas. Doutor, entendo, lamentavelmente, essas dores serão constantes. Continue tomando os comprimidos que eu lhe prescrevi. Depois dessa consulta, ambos adolescentes estavam caminhando até a parada de ônibus. Estavam em silêncio porque a Joaninha estava brava e o sargento sabia. Marinette, por que você não me disse? Perguntou, olhando para o sargento, que estava confuso. Por que você não me disse nada sobre as suas dores? Voltou a perguntar irritada. Izuku, não queria preocupar você. Também não queria te incomodar, você já está fazendo muito por mim e eu me sinto como um incômodo, disse, sentindo uma grande dor no estômago, pois Marinette havia golpeado ele, e depois ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Marinette, escute bem, Izuku Midoriya, falou séria. Você é meu namorado. Tudo que estou fazendo, eu faço porque eu quero. Ninguém me obriga a nada. Você nunca será um incômodo, me ouviu? Você nunca será. Izuku apenas acenou assustado. Fico feliz que você entendeu, disse, para beijá-lo. E se você voltar a falar essas idiotices, eu não vou cozinhar mais para você. Com isso dito, o sargento acenou várias vezes. Izuku, bem, vamos acabar com isso. Disse, parado na frente da mansão agreste. Ele deu um suspiro e se aproximou da campainha para tocá-la. Obviamente, sem os seus braços, ele teria que improvisar. Então, ele tocou o botão com o nariz. Quando fez isso, viu uma câmera saindo da parede. A câmera focou no sargento e, depois de alguns segundos, o portão se abriu. Com segurança, deu alguns passos para entrar naquela mansão. Quando entrou, viu Gabriel Agreste parado bem na entrada, esperando por ele. Gabriel, que bom que você veio. Siga-me. Assim, os dois caminharam pela grande mansão até chegarem no estúdio de Gabriel. Tenho certeza que você sabe o verdadeiro motivo pelo qual eu liguei para você, herói Deco. Disse, encarando-o. Izuku, suponho que sim, Gabriel, ou você prefere a Vikmot? Gabriel, então, você sabe. Bem, isso me faz economizar tempo. Quando disse isso, ele foi coberto por uma luz roxa para depois aparecer com seu traje de vilão. Serei direto, junte-se a mim, juntos, nada nem ninguém poderá nos deter. Você poderá fazer o que quiser. O que você acha? Izuku, você sabe perfeitamente que eu não vou me unir a você. A Vikmot, acho que você não me entendeu, você vai se unir a mim ou a sua querida namorada vai sofrer. Sorriu com malícia. Tenho certeza que você não quer que nada de mal aconteça a ela, verdade? Izuku, ela pode se cuidar sozinha. Sorriu com confiança. Ela é mais forte do que você pensa. A Vikmot, entendo, mas e os pais dela? Como ela vai reagir ao ver os pais prejudicados? Sorriu só para ver como o sargento aparecia diante dele com raios verdes que estavam brilhando intensamente. Izuku, só vou dizer uma vez, não se atreva a fazer nada com eles, ou você vai receber uns machos 100% quando menos você esperar. Ameaçou furioso. O vilão manteve seu olhar sem emoção, só para dar um sorriso. Nisso, uma grande explosão foi ouvida pelos dois. A Vikmot, você acredita que pode salvá-los? Pode tentar, pirralho. Izuku, furioso, deu um chute só para vê-lo desaparecer em vários Akumas. Sem perder tempo, ele saiu correndo da mansão para começar a saltar sobre os prédios.
Enquanto corria, viu numa loja que estava transmitindo o que estava acontecendo ao vivo. Ele saltou do edifício para cair na frente da loja e ver quem estava fazendo todo aquele alvoroço. Nadja. Aqui é Nadja Shamrock reportando ao vivo o que parece ser o ataque de um vilão que tem um refém. Disse para a câmera mostrar o vilão junto com uma pessoa sequestrada, que era nada mais, nada menos que Sabine, a mãe de Marinette. Izuku não podia acreditar no que via, era ele, mas diferente. Usando o Omnifural a 20%, correu o mais rápido que pôde até a loja do Mestre Fu, já que o seu traje estava lá. Quando chegou, procurou seu traje em toda parte. Quando o encontrou, começou a colocá-lo, mas foi parado pelo Mestre Fu. Fu, onde você vai? Perguntou sério. Izuku, não é óbvio. Tenho que ajudar os meus amigos. Fu negou com a cabeça para pegar o traje. Oi. Fu, desculpe, mas não posso deixar você ir, não assim. Izuku, Fu-san, eu tenho que ir. Eu sou o único que pode enfrentar a minha cópia. Ele sou eu. Eu conheço minhas fraquezas, tenho que ir, e você não vai me impedir. Disse irritado, só para ver como Fu caminhava até o seu toca-discos. Fu, acho que você não me entendeu, eu disse que você não pode ir, assim. Enquanto isso, no local da batalha, Ladybug e Chatnoir lutavam como podiam contra Deku, mas ele era igual ao original, até mesmo nos seus ataques. Deku, Smash! Gritou, lançando seu punho e criando uma grande corrente de ar, fazendo tudo ao seu redor sair voando. Vamos, heróis! Isso é tudo? Achei que isso seria uma batalha. Chatnoir, cala a boca! Gritou, se recuperando do ataque. Ladybug, você está bem? Ladybug, eu vou ficar bem quando nós resgatarmos a refém. Disse, vendo como Deku agarrava o pescoço de Sabina. Deku, desculpe por colocá-la nisso. Ele fez uma cara triste para depois ficar com a expressão de um psicopata. Tô zoando. Disse, pegando um pedaço de metal para fazer um pequeno corte na bochecha da mulher. Pronto, muito melhor. O que vocês acham? Perguntou aos heróis. Ladybug, deixe-a em paz. Gritou, atacando-o junto com Chatnoir. Deku só deu um bocejo para deixar a mulher no chão e se colocar em posição de luta. Deku, que fácil. Disse, dando um grande salto na direção dos heróis. Delavari, apontando seu dedo para os heróis. Sma, não pode terminar de falar, pois de repente foi jogado contra uma parede. Ladybug, o que aconteceu? Perguntou confundida, olhando para todos os lados. Deku, desculpe pela demora, escutaram atrás deles. Chatnoir, Deku? Perguntou confundido. Achei que era o Robiold. Ladybug, esse traje, por acaso, você? Deku, depois eu explico, agora vamos acabar com a minha cópia. Disse, se colocando em posição de luta. Devo dizer, eu gostei muito dessa melhoria. Pensou, vendo seu novo aspecto. Fim do capítulo 37. Capítulo 38. Deku, então você é o grande herói Deku? Perguntou saindo da parede contra a qual havia sido arremessado cortesia do Sardento. Sabe, você é meu ídolo. Desde muito tempo eu queria ser como você, e agora eu sou. Sorriu, com raios roxos saindo do seu corpo. Você está um pouco diferente do que me lembro. Disse, observando o novo aspecto do Sardento. Deku, pode-se dizer que eu tive uma melhoria, disse sorrindo. Obrigado, Fu-san. Pensou, enquanto olhava seriamente para sua cópia. O vilão deu um salto para cair ao lado de Sabine e a agarrou pelo cabelo. Deku, esta será a sua primeira missão fracassada, herói. Gritou, prestes a golpear Sabine. Ladybug, não. Gritou apavorada, tentando correr. Tudo pareceu desacelerar. Eles só podiam observar como o punho do vilão estava a centímetros do rosto de Sabine. Ficaram surpresos quando vi que, no piscar de olhos, Deku deu um salto, criando uma pequena cratera no chão, e apareceu diante de sua cópia. Ele desferiu um golpe na cabeça dele, mandando-o vários metros para trás. Deku, Chat, segura! Gritou. Ambos viram como as orelhas do traje de Deku envolveram Sabine, entregando-a ao herói com temática de gato, que a pegou nos braços. Leve-a para um hospital ou encontre uma ambulância, deixe que eu me encarrego da minha cópia. Disse, correndo em direção à sua cópia. Chatnoir, muito bem, Ladybug, vamos levar a civil. Ladybug, sim, vamos rápido. Disse preocupada com a mãe. Assim, a Joaninha e seu companheiro felino começaram a correr pelos edifícios em busca de ajuda médica. Não devia ser difícil, já que, devido ao caos, muitos paramédicos estavam atendendo vários civis feridos na luta. Demorou alguns minutos para eles encontrarem uma ambulância.
Com cuidado, Chat Noir colocou a mulher numa maca para ser levada imediatamente ao hospital. Chat Noir, você não vai com ela. Ladybug, eu quero ir, mas o vilão ainda está solto. Nisso, ambos viram uma grande cortina de fumaça ao longe. Com Deco, o herói estava com sua perna chocada contra os braços de sua cópia, e ambos sorriam enquanto se impulsionavam e se afastavam. Deco, você é bom, mas está muito limitado sem os seus braços. Gritou, desferindo um soco no estômago do herói. Smash! Gritou, fazendo-se chocar com alguns carros. Deco, você sabe qual a diferença entre você e eu? Perguntou, de pé. Deco, qual seria essa diferença? Perguntou irritado. Deco, que, diferente de você, eu treinei para controlar o meu poder, disse, sendo rodeado por raios verdes. Por outro lado, você o adquiriu recentemente, então não sabe como tirar proveito desse poder. Deco, e daí? Eu consigo usá-lo melhor que você. Deco, deixa eu te mostrar como se usa esse poder. Oni for ALL Fukovo, 20%. Gritou, lançando-se em direção à sua cópia. Primeiro, deu uma joelhada no rosto do vilão, fazendo o nariz dele sangrar. Depois, deu um giro no ar para dar um chute voador e finalizei com um chute machado, fazendo-se chocar no chão. Deco, maldito, murmurou enquanto se levantava. Rapidamente, o vilão fez seu braço brilhar. Detroit Smash! Gritou, dando um salto para golpear o herói. Mas, para a surpresa do vilão, as orelhas do Sardento se esticaram para enrolar o braço dele e jogá-lo no chão. Eu odeio essas malditas orelhas. Deco, são parte do meu encanto, disse, levantando o vilão e dando-lhe um chute. Eu gostei das orelhas. São um grande apoio para os meus braços. Pensou, agachando-me para desviar de um ataque de sua cópia. Os olhos do Sardento se arregalaram ao ver que o vilão estava coberto de raios roxos. Com um sorriso sádico, sua cópia lançou um soco na direção do Sardento, mas ele conseguiu esquivar. Porém, isso era parte do plano da cópia, que aproveitou o desvio para dar uma joelhada no estômago do Sardento. Deco, surpreso? Perguntou, enquanto segurava a cabeça do Sardento e a fundia no chão. Me dei conta de que, para usar melhor o seu poder, eu tenho que dispersá-lo por todo o meu corpo, em vez de somente em um ponto específico. Deco, você é só uma cópia, você nunca vai superar o verdadeiro, disse, para irritar a cópia. Antes que ele pudesse fazer algo, o Will da Ladybug se enrolou em seu braço, e ele foi jogado para longe. O vilão viu como Ladybug e Chat Noir ajudavam o Sardento a se levantar. Ladybug, você está bem? Dói muito? Perguntou preocupada, vendo todos, incluindo o vilão, derramarem uma gota estilo anime. Deco, estou bem, disse fazendo a joaninha se acalmar. Então ele conseguiu dominar o poder. Me pergunto, qual o limite dele? Além disso, não sei se o poder do Oniforal aumentou por causa da influência do Avikmot. Pois o Avikmot não sabe nada sobre o meu poder. Pensou, sem desviar o olhar do vilão. Espera, se ele é idêntico a mim, então, pensou para se aproximar da Ladybug e do Chat Noir. Eu tenho um plano, Lady/Chat. Estávamos ouvindo. Assim, ele começou a sussurrar o plano na frente do vilão, que não fez nada, pois, assim como o Deco verdadeiro, ele tinha muita curiosidade. Quando terminaram de falar, os três olharam para a cópia, que estava mostrando o dedo do meio. Deco, se já terminaram de falar, vamos a... O que você está fazendo? Perguntou confundido ao ver como Ladybug se aproximava de maneira coquete, movendo os quadris de forma sedutora, fazendo a cópia corar. Afaste-se de mim, disse nervoso, andando para trás. Ladybug, o que foi, Darling? Você não quer brincar com essa joaninha? Perguntou com uma voz sedutora, fazendo a cópia corar ainda mais. Sabe, você foi um garoto mau. Acho que, como eu sou a heroína, eu vou ter que te dar um castigo. Disse, mordendo a orelha dele. Lentamente, ela moveu sua mão para fazer um sinal para Chat Deco. Deco, pronto, Chat, murmurou enquanto se preparava. Bem, vamos testar a nova habilidade. Pensou, dando um passo. Chat Noir, faça o teu, Deco, disse, indo para sua posição. Deco, aqui vou eu, Earthquake. Gritou, fazendo sua perna direita começar a vibrar e, em seguida, dando um pisão no chão, criando uma onda de choque. Ele enviou a onda de choque na direção do vilão. A força foi tanta que o chão começou a se quebrar. O vilão tentou se soltar, mas, ao ver que suas pernas estavam enroladas com o Will da Ladybug, percebeu que não podia. Ela sorriu e deu um salto para ficar em cima de um poste. A onda de choque atingiu o vilão em cheio, fazendo-o sair voando até uma pequena banca de revistas, onde Chat Noir o esperava segurando seu bastão como se fosse um taco de beisebol.
Chat Noir, se prepare, lá vem a bola, e vai. Gritou, golpeando-o e mandando de volta para Deco. E a bola se foi, senhoras e senhores. E é um home run. Gritou emocionado. E o público vai ao delírio. Chat. O vilão estava indo a toda velocidade na direção de Deco, que estava esperando em pose de luta. Deco, 20%, murmurou, dando um salto. Manchester Smash. Gritou, dando um chute machado na cabeça do vilão, criando uma grande cortina de fumaça. Quando a fumaça se dissipou, os heróis viram o vilão desmaiado numa cratera e o Sardento, que estava na frente da cópia, respirando agitado, com gotas de sangue caindo de seu rosto. Deco, M. Maldição, tenho que me acostumar com os 20%, disse, caindo de joelhos e sendo segurado por Ladybug. Finalmente acabou, a cópia estava derrotada no chão. Ladybug ajudou o Sardento a se levantar e, em seguida, caminhou até o vilão para procurar o Akuma. Enquanto isso, Deco e Chat falavam tranquilamente, até que o Sardento viu que a cópia abriu os olhos e fez seu braço brilhar para golpear Ladybug. Ela, sem poder raciocinar, foi empurrada pelo Sardento, que recebeu todo o impacto, vomitando sangue que escorria pelas fendas de sua máscara. Chat Noir golpeou o vilão na cabeça para nocauteá-lo novamente. Depois, foi até o Sardento e tirou sua máscara, só para ver litros de sangue caindo no chão. Ladybug, sem perder tempo, voltou a procurar o Akuma até encontrá-lo, um pequeno broche com a forma de Deco. Ladybug, chega de maldade, pequeno Akuma, disse, pisando no broche. Hora de aniquilar a maldade. Assim, a heroína purificou o Akuma e reparou todo o dano causado, além de curar os heróis. Você está bem, Izuku? Perguntou preocupada, recebendo uma afirmação do Sardento. Nisso, eles escutaram um barulhinho familiar vindo do anel do Sardento. Deco, já que tudo terminou, vamos. Eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. Assim, os três decidiram procurar um lugar para conversar, e que lugar melhor que a Torre Eiffel? Ladybug, certo, Izuku. Pode começar. Deco, certo, mas antes deixe-me apresentar alguém, disse enquanto era envolto por um resplendor verde. Depois disso, podia-se ver o Sardento em suas roupas civis e uma pequena criatura verde sobre sua cabeça. Estou exausta, Izu, disse, fazendo Izuku rir. Chat Noir, então era isso. Ladybug, você tem um Miraculous. Izuku, sim, pessoal, esta é a Kiki, apresentou a criatura, que começou a voar diante dos heróis. Kiki, muito prazer, meu nome é Kiki, Akvami do meu Izu, apresentou-se. Lady/Chat, muito prazer, pequena. Ladybug, espera, como assim seu Izu? Pergunto com uma sobrancelha levantada. Akvami sorriu para se aproximar do Sardento e beijar sua bochecha. Kiki, como eu disse, meu Izuku é meu primeiro portador em anos e eu amo ele. Disse, abraçando o mencionado. Ladybug, ah não, ele é meu Izu. Disse irritada. Kiki, não vejo seu nome nele. Assim ambas começaram a discutir enquanto eram observadas por um nervoso Izuku e o Chat. Izuku, vê você realmente está com ciúmes da Kiki? Se perguntou bastante confuso, mas não se importou. Ele se aproximou de ambas para acalmá-las e deu um beijo nos lábios da Joaninha e outro na testa da Kiki. Vale ressaltar que por essa ação o rosto do Sardento estava mais vermelho que o Goku com o Kaioken. Ele não acredita que fez algo tão atrevido. Por favor, não briguem, não gosto que vocês façam isso, pediu com os olhos lacrimejando, fazendo com que ambas colocassem a mão no peito por tanta ternura. Lady/Kiki, tão fofo, pensaram as duas. É muito fofo, as duas não resistiram e acabaram desmaiando. Chat Noir, acho que você exagerou, não acha? Comentou vendo a ação do Sardento, que estava em um ataque de pânico pelo que havia feito. Fim do capítulo 38. Capítulo 39. Nesse momento, o Sardento estava em uma situação estranha. Ele estava com a Joaninha deitada em suas pernas e a pequena Kvami deitada em sua cabeça, enquanto era observado por um Chat Noir que estava gravando tudo com seu bastão, tapando a boca com a mão para não rir. Izuku, você está gostando disso, não está? Ele perguntou ao seu parceiro felino com um olhar inexpressivo. O loiro, sem aguentar mais, começou a rir. Chat Noir, é muito. Izuku, bem, acho que vou começar a contar o que aconteceu. Ele disse suspirando, sentindo como a Joaninha e a Kiki se acomodavam melhor. Flashback full, acho que você não me entendeu, eu disse que não posso deixar você ir, assim. Izuku, o que você quer dizer? Izuku perguntou confuso. Mas ele não recebeu uma resposta.
Em vez disso, ele apenas viu como Fu foi até uma vitrola e pressionou alguns botões para que uma espécie de caixa hexagonal com estranhos padrões chineses saísse. Fu, tenho pensado nisso desde que te conheci, Izuku. Não sabia se era a coisa certa a fazer, mas quando vi tudo o que você fez, consegui ver em você alguém que, independentemente das circunstâncias, sempre se levanta para lutar pelos inocentes e para proteger os necessitados. Alguém com uma força de vontade maior que qualquer um. Eu vi em você um verdadeiro herói. Disse, colocando a caixa na frente do Sardento. Midoriya Izuku, agora, eu quero te conceder algo que irá ajudá-lo na sua batalha contra o mal. Então, ele abriu a caixa mostrando um colar e um broche, mas para a surpresa do Sardento, a caixa mostrou mais compartimentos onde mais joias foram vistas. Fu, escolha o que você acha que é certo para você. Izuku nervosamente começou a checar a caixa, procurando uma joia que chamasse sua atenção. Era muito difícil. Tinha muitas joias, um dragão, um carneiro, um leão, mas no final ele encontrou algo que se encaixava perfeitamente em seu estilo. Izuku, aquele, mestre, aquele ao lado da joia do macaco. Então, o mestre pegou o objeto que era um anel que tinha a aparência de um coelho. Fu, então, o miraculoso do coelho. Boa escolha, então, Vais. O Kwami pegou o anel para colocá-lo no dedo do Sardento. Quando fez isso, o resplendor verde cegou todos, logo vendo um pequeno Kwami verde. Izuku, uau, disse surpreendido. A Kwami só ficou observando o Sardento, fazendo ficar nervoso. Oh. Olá. Disse nervoso. Kiki, olá. Meu nome é Kiki. Disse, abraçando a bochecha do Sardento. Você é o primeiro portador que eu tenho em anos. Eu mal te conheço, mas já te amo. Ela disse empolgada. Aquela atitude fez o Sardento rir, pois lembrava o Uraraka. Izuku, muito prazer, Kiki. Meu nome é Izuku. Espero que sejamos bons amigos. Ele sorriu, e estranhamente a Kwami corou. Agora, você poderia me dizer quais habilidades eu vou ter? Kiki, claro, Izu. Respondeu nervosamente. Bem, sou a Kwami do coelho. Os atributos físicos que eu vou lhe oferecer são: melhoria de audição, pernas fortes, aumento de velocidade, agilidade, reflexos, etc. Izuku, pernas poderosas. Perguntou o interessado, pois se fosse verdade, ele teria grande vantagem na luta. Kiki, isso mesmo. Agora, a sua arma é na verdade as suas orelhas. As suas orelhas podem ser esticadas o quanto você quiser. Você pode usá-las como se fossem os seus próprios braços. Disse, vendo como os olhos do Sardento se iluminavam. E finalmente, o seu poder especial é chamado de Earthquake. Ao ativá-lo, você poderá lançar uma poderosa onda de choque. Mas tenha cuidado. Depois de usá-lo, você terá apenas 5 minutos antes de voltar ao normal. Izuku, que incrível. Fu, Izuku, você deve ir agora. Izuku, sim, Kiki, o que eu tenho que fazer? Kiki, você só tem que dizer Kiki, transformar. Izuku, Kiki, transformar. Gritou para a Kwami ser absorvida pelo anel, fazendo com que um brilho cubra o Sardento, revelando então sua nova aparência. Ele correu até a janela pronto para sair. Obrigado por confiar em mim, Fu-san. Disse, pronto para pular pela janela. Fim do flashback. Izuku, e foi isso que aconteceu. Terminou-se a história percebendo que Kiki havia dormido em sua cabeça. As horas se passaram e o sol começou a se pôr. Os heróis sabiam que tudo havia acabado. Era hora de voltar para casa. Chat Noir. Bem pessoal, tenho que ir agora. Tenho que ter certeza de que meu pai não está planejando nada no momento. Aliás, o que aconteceu no encontro de vocês? Perguntou ao Sardento. Ladybug. Sim, eu também quero saber, Izuku. Nós chegamos a um acordo, ele queria que eu me juntasse a ele, e para conseguir, ele ameaçou machucar você, Mari, mas eu rejeitei, eu sei que você não é fraca. Ele sorriu, fazendo-a corar. Mas, disse, mudando sua expressão para uma séria. Ele ameaçou machucar os seus pais, Marinette, Ladybug. O quê? Gritou exaltada. Ela ouviu direito. A Vikmot quer machucar os seus pais. Só de imaginar isso, ela sentia uma pressão no peito. Seus pais eram as pessoas mais importantes do mundo para ela, e pensar que poderia perdê-los. Izuku, calma, disse, encarando a Joaninha. Nada vai acontecer aos seus pais. Eu juro. Se o Vikmot quiser machucá-los, ele terá que passar por cima do meu cadáver. Disse, ativando o Onifural por um breve momento. Ela, com lágrimas nos olhos, abraçou o Sardento. Chat Noir. Não acredito no quão longe meu pai pode ir, mas não se preocupe. Não vou deixá-lo machucar os seus pais. Colocando a mão no ombro dela.
A batalha final está chegando. Disse para ambos acenarem com a cabeça. Izuku, muito em breve, tudo isso vai acabar. Então, eles continuaram conversando até bem tarde. Chatnoir já tinha ido embora, deixando apenas o Sargento e a Joaninha, que estavam na forma civil. Marinette, Izuku, você acha que vamos vencer a batalha contra o Avikmot? Perguntou com a cabeça apoiada no ombro do Sargento. Ele suspirou e sorriu ternamente para ela. Izuku, para ser sincero, eu não sei. Várias coisas podem acontecer, mas não devemos perder a esperança. Tenha fé que vamos conseguir. Vamos derrotar o Avikmot e salvar a todos. Disse, olhando nos olhos dela. Tão lentamente eles estavam cortando distância para darem um beijo caloroso. Izuku confuso viu como ela começou a chorar. O que o preocupou? O que aconteceu? Marinette, eu não quero que o fim esteja tão próximo, eu não quero enfrentar o Avikmot. Disse, entre lágrimas. Izuku, por que você está dizendo isso? Marinette, porque quando nós derrotarmos ele, você terá que retornar ao seu mundo. Gritou com as mãos cobrindo os olhos para ele não ver as suas lágrimas. Izuku ficou em silêncio quando ouviu isso, porque era verdade, ele teria que voltar para o mundo dele. Eu não quero que você vá, eu não quero, ela sussurrou. Izuku mordeu o lábio e virou seu olhar sem saber o que dizer. Ele só podia ouvir como ela chorava. Izuku, me desculpe. Ele se desculpou, também começando a chorar. Se você não tivesse me conhecido, se eu não tivesse me apaixonado por você, você não estaria assim, me desculpe. Se desculpou, fazendo ela olhar para ele. Eu sabia que em algum momento eu teria que voltar para o meu mundo, mas ainda assim, ele foi interrompido por um beijo da Joaninha. Ela lentamente enrolou seus braços no pescoço do Sargento. Não havia mais nada a dizer e ambos sabiam disso. Marinette, só, vamos aproveitar esse tempo. Sorriu com lágrimas nos olhos para voltar a beijá-lo. No dia seguinte, como de costume, os três heróis estavam em aula tentando não adormecer devido ao tédio. Bem, só Marinette, já que Izuku e Adrien prestavam atenção em tudo que a professora dizia. A Joaninha estava pensando no que aconteceu na noite passada. Izuku, mais cedo ou mais tarde, iria embora. Pensar nisso a deixava muito triste. Mais tarde, Alia, ei, Marinette, chamou a sua amiga, que estava observando o Sargento. As duas se reuniram com as outras garotas, como de costume. Vocês e o Izuku já estão namorando há um bom tempo, não é? Marinette, sim? Respondeu confusa. Alia, legal. Então, vocês já fizeram? Perguntou com um dedo na bochecha. A pergunta fez a Joaninha cair da cadeira em que estava sentada. Rose, fizeram o quê? Perguntou inocentemente. Milene, nada, Rose. Ei, não se preocupe. Marinette, Alia, como você pode me perguntar isso? Gritou envergonhada. Izuku e eu somos muito jovens para fazer algo assim. Alia, e daí? Eu acho que vocês não fizeram isso ainda porque o Izuku é inocente. Porque eu acho que você já imaginou várias coisas, garota. Acusou, apontando para ela. Marinette apenas desviou o olhar curada. Por que você não nega? Marinette, por um momento, ela se virou para olhar o Sargento, que estava olhando pela janela. Sem que ela pudesse evitar, uma imagem chegou à sua mente. Marinette, meu Deus, o que eu estou pensando? Ela se perguntou, dando tapinhas no rosto. E por que diabos ele conseguia mexer os braços? Enquanto ela ficava se perguntando, suas amigas apenas observavam como uma gota de suor. Alia, acho que a perdemos, Marinette. Bem, não tem nada de errado, afinal, os namorados fazem essas coisas. Mas, é errado. Nós somos muito jovens, Bem, ela continuou falando em seu próprio mundo. Alex, totalmente, mas é divertido vê-la assim. Mas antes, Izuku. Gritou, deixando com medo. Izuku, sim. Alex, quando você vai fazer da minha amiga uma mulher? Gritou, para receber um golpe da Marinette e um olhar confuso do Izuku. Izuku, fazer dela uma mulher? Perguntou confuso, movendo a cabeça para o lado. Garotos, ele está perdido, pensaram por causa da inocência do Sargento. Garotas, você tem muita sorte, Marie, pensaram, sabendo que a Joaninha tinha uma grande oportunidade. Em outro lugar, Gabriel, Emily, muito em breve você vai acordar, eu prometo a você, não vou deixar esses heróis estragarem meus planos de novo, sem mais fracassos. É hora de eu mesmo ir pegar os Miraculous, disse para sua esposa, que estava trancada numa cápsula de vidro. Fim do capítulo 39. Capítulo 40.
Kipki, Izu, disse a pequena Kwami, tentando acordar o adormecido Izuku. A pequena, vendo que suas tentativas eram inúteis, fez um beicinho. Nesse momento, ela teve uma ideia brilhante. Voou rapidamente até a sala de jantar onde com dificuldade levantou o pequeno Api. Api, miau. Meio confuso e com a língua de fora, pois o interromperam enquanto ele tomava o seu amado leite. Kipki, me desculpe, Api. Mas eu preciso da sua ajuda. A Kwami se desculpou com dificuldade. Quando ela chegou no quarto do Sardento, voou até ele para ficar a centímetros do seu rosto. Faça o teu, Api. Então, ela soltou o gatinho que esticou as suas 4 patas para cravar as garras no rosto do Sardento. Izuku, ah! Gritou, acordando repentinamente devido à dor. Api! Gritou enquanto o gato saía do seu rosto para dar uma pequena lambida na mão do Sardento. Api, miau! Miou feliz. Izuku, sabendo que o gatinho não poderia ter feito isso sozinho, apenas virou a cabeça para encontrar uma Kiki chateada que estava de braços cruzados. Ele engoliu saliva e riu nervosamente, pois sabia que nunca deveria irritar a sua Kwami. Izuku, dê bom dia. Kipki, nada de bom dia. Eu já estou há mais de 1 hora tentando acordar você. Isso porque você ficou a noite inteira falando com a Marinette por telefone. Embora eu não saiba como você fez isso sem seus braços. Disse aborrecida. Izuku só suspirou exausto. Sabia que a sua Kwami não gostava da Marinette e ele não sabia por quê. Quando ele perguntou, ela mudou de assunto. Izuku, não fique brava. É que hoje é sábado. Nós estávamos planejando várias coisas. Disse saindo da cama com a pin que havia subido na sua cabeça. Decidimos passar o máximo de tempo possível juntos, e você ainda não me respondeu. Por que você não gosta da Marinette? Kipki, eu não gosto dela porque ela tem mais privilégios do que eu. Ela disse baixinho para o Sardento não escutar, mas para o seu azar, ele escutou. Izuku, privilégios. Respondeu confuso. Kipki, nada. Esqueça isso e ande logo. Você tem que descer para comer. Ah, são 13, caso você queira saber. Izuku, você poderia me ajudar a me trocar? Perguntou com tristeza, pois por alguns dias a Kwami o ajudava a trocar de camisa e às vezes até vestir a calça, o que a Kipki fazia com todo prazer. Quando terminou de se vestir, os 3 foram comer alguma coisa. Kipki comeu uma cenoura e alface enquanto dava uma colher de cereal para o Sardento, enquanto a Pi voltava feliz para sua tigela de leite. Ela parece a terceira mãe dele, disse em voz baixa enquanto observava a Kipki que estava ajudando o Sardento a comer. Vais, por que terceira? Bem, porque a segunda é a Marinette. Disse para tomar um pouco de chá. Com Marinette, uma certa Kwami vermelha estava tendo o mesmo problema. Continuava tentando acordar a sua portadora. Tiki, Marinette. Acorde, menina. Disse enquanto puxava o cabelo da sua portadora que continuava dormindo profundamente. Ah, esses jovens. Isso aconteceu porque ela falou toda a noite com Izuku. Espera, ela ainda está respirando. Se perguntou ao se aproximar um pouco dela, só para ser lançada para trás por um ronco. Sim, ela ainda está respirando. O que eu faço para acordá-la? Marinette, Izuku porque você é uma cenoura. Disse enquanto dormia. Tiki, isso é. O quê? Uau, eu não sabia que você tinha um encontro com a Juleka. Que legal, Izuku. Gritou no ouvido da Marinette para ver como ela acordava exaltada. Marinette, fique longe do meu brócolis violável, gritou, mas quando olhou em volta não encontrou nada incomum, exceto pela sua Kwami que estava rindo alto. Isso não é engraçado, Tiki. Ela disse fazendo beicinho. Tiki, na verdade, é sim, mas de qualquer forma, você tem um sono muito pesado. Estou há mais de 1 hora tentando acordar você. Marinette, esse é o meu dom e minha maldição, disse com um sorriso ao qual Tiki negou. Aliás, qual é a pressa? Hoje é sábado. Disse para voltar a se deitar. Tiki, acontece que você tem um encontro com o Izuku às 14 e já são 13h30. Disse fazendo a Joaninha literalmente pular da cama para procurar as suas roupas. Marinette, eu esqueci. Gritou desesperada. Nosso último encontro foi interrompido pela Yara, e agora temos outra oportunidade de termos um encontro como um casal normal e não vou deixar ninguém estragar isso. Gritou com as roupas nos braços para correr na direção do banheiro. Minutos depois, Marinette, e como está indo o trabalho de modelo? Pergunto ao Sardento enquanto procurava um lugar tranquilo para poder fazer o piquenique. Izuku, mais ou menos, suponho que o Gabriel prefira manter as aparências. Ele sempre tenta manter o Adrien e eu ocupados.
Disse, olhando para a Pim, que estava feliz em cima da cabeça da Joaninha. Parece que o Api sentiu a sua falta. Marinette. E eu sentia dele. Faz algum tempo que não vejo ele, e você nem o leva na minha casa. Disse, fingindo estar chateada. Pobre Apim, não pode passar um tempo com a mamãe, disse, abraçando o animal. Izuku, deve haver um lugar onde possamos sentar sem sermos vistos, murmurou. Depois de alguns minutos vagando, eles finalmente encontraram um lugar perfeito para fazer o piquenique. A Joaninha estava abrindo a mochila que o Sardento estava usando para tirar uma toalha de mesa e esticá-la no chão, e então os dois se sentaram. Izuku, isso é lindo, disse, chamando a atenção da sua namorada, que estava tirando as coisas da mochila. Passar um tempo assim, sem Akumas, sem fãs tentando pegar pedaços da minha roupa, Marinette. Espera, o que foi esse último? Perguntou, levantando uma sobrancelha. Izuku, nada a, Tiki, Kiki já podem sair, não há ninguém perto. Disse, mudando de assunto. As Kvamis ouviram e ambos saíram voando em direção a sanduíches. Kiki, Marinette. Marinette, Kiki. Izuku / Tiki, já começaram. Disseram ambos, vendo como elas se olhavam de uma forma desafiadora enquanto uma faísca parecia sair dos olhos delas. Sem dar muita importância, Tiki pegou 2 biscoitos e deu um para o Sardento, e comeu o outro. Então o dia passou assim, calmo, com a Marinette e a Kiki brigando pela atenção do Sardento. Ao longe, a Joaninha avistou um carrinho de algodão doce. Ela feliz se levantou e saiu correndo. Marinette, eu já volto. Gritou. Tiki, bem, agora que estamos sozinhos, há uma coisa que eu queria dizer para você, Izuku. Disse, captando a atenção do Sardento e da Kiki. Não quero dizer isso na frente da Marinette, já que não quero criar falsas esperanças, mas, talvez haja uma maneira de curar os seus braços. Disse, fazendo o Sardento arregalar os olhos surpreendido. Izuku, sério? Disse, entusiasmado, recebendo um sim da Kvami. Mas como? Tiki, sou a Kvami da criação, Izuku. E eu acho que posso reparar todo o dano dos seus braços, mas a probabilidade de que isso funcione é de 40 a 60%. Izuku, não importa, se ainda existir essa possibilidade, então vamos tentar, eu preciso estar pronto para a batalha final, mas por que você não mencionou isso antes? Tiki, eu não quero criar falsas esperanças. O meu poder pode ser um pouco instável, igual ao do Plague. Ele foi o responsável por causar o naufrágio de Atlântida, por inclinar a Torre de Pisa e pela extinção dos dinossauros. Disse, irritada. Por essa razão, eu não sei se isso vai dar certo. Izuku, não vamos dizer nada para a Marinette neste momento. Vamos manter isso em segredo até fazermos o teste. Disse, fazendo as duas concordarem. Bem, agora, Marinette, do que vocês estão falando? Perguntou a Joaninha atrás do Izuku enquanto comia o seu algodão doce. Izuku, que susto, Batman! Gritou, caindo de costas como as Kvamis. Você é o Sam. Que aparece e desaparece. Marinette, não mude de assunto. Do que vocês estavam falando? Voltou a perguntar com um olhar sério, fazendo os três ficarem nervosos. Izuku / Tiki. Estávamos falando de Kiki, disso. Interrompeu, mostrando o celular do Sardento que mostrava um vídeo dele quando ele era pequeno. Ele não é fofo? Marinette, eu preciso desse vídeo. Gritou com os olhos brilhando. Rapidamente, ela pegou o celular para começar a passar o vídeo. Izu / Tiki. Isso se chama estratégia, pensaram aliviados. Api, miou com a cara cheia de creme. Enquanto eles estavam conversando, ele comeu um pedaço de bolo. Quando a Joaninha terminou de passar o vídeo, ela se sentou ao lado do Sardento para eles comerem o algodão doce sem preocupações. Norou, senhor, você realmente vai fazer isso? Perguntou preocupado. Na frente dele estava o Gabriel, que estava olhando pela janela com uma expressão séria. Gabriel, não tenho escolha, Norou. Todos os Akumas que enviei não serviram de nada, fracasso atrás de fracasso. E com o Izuku aqui, as coisas ficaram mais difíceis. Por essa razão, eu mesmo vou pegar os Miraculous. Disse com voz séria. Norou, mas, senhor, o Izuku é muito forte. Você viu o que aconteceu com aquele homem que usava um capacete? Gabriel, eu sei o que vou enfrentar. Mas não ache que não estou preparado. Sorriu. Ele não se deu conta, mas tudo estava sendo ouvido pelo Adrien, que estava escondido atrás de uma porta. O loiro, com cuidado, começou a caminhar pelo corredor da mansão até o seu quarto. Plague, garoto, Adrien, sim, o jogo começou. Disse sério. Tenho que avisar o Izuku e a Marinette. Temos que fazer um plano para derrotar o meu pai. Fim do capítulo 40.